quem é o Senhor e as características do Senhor. Sobre as características do Senhor, as características do nosso Deus. E quando nós falamos das características do nosso Deus, nós falamos sobre os atributos. E eu queria que você entendesse uma coisa: os atributos do Senhor, Deus não é a soma de todos os seus atributos. Os atributos são inerentes ao Senhor. O Senhor é Deus soberano. Eles não é a soma dos atributos, mas os atributos são partes de quem Ele é. Deus não pode ser dividido em partezinhas. Assim, eu gosto, algumas pessoas têm isso, né? Eu gosto do atributo de Deus que fala do amor de Deus, né? Deus é amor e o amor dele é poderoso. Mas o atributo da justiça de Deus, aí eu já não gosto muito. Não dá para separar. Tudo aquilo que Deus é, testifica dele mesmo. Tudo aquilo que o Senhor é, fala dele mesmo e de quem ele é. O amor de Deus revela a justiça de Deus. A justiça de Deus revela a onipotência de Deus. A onipotência de Deus revela a bondade de Deus, que revela a fidelidade de Deus, que revela a ira de Deus. Tudo que Deus é, Ele é pleno nele mesmo. Amém? Então entenda que o nosso Deus é um Deus soberano. Aleluia. Estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Diz que eu posso ir aqui mudando. Glória a Deus. Nós queremos falar sobre a onipotência de Deus. Quando a gente fala sobre onipotência, o que a gente quer falar? O que a gente diz? Quando a Bíblia... Onipotência no significado da palavra é que tem poder ilimitado, que é todo poderoso ou onipotente, que tem e exerce poder e autoridade absoluta e ilimitada. Você precisa, quando nós dizemos que Deus é onipotente, você precisa entender que não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não controle. Não há nada que Ele não se mova e não tenha domínio completo. Se você pensar numa partícula, uma parte pequenininha de uma rocha, num planeta a não sei quantos milhões de anos-luz daqui, Deus tem poder absoluto sobre aquele lugar e sobre aquela partícula. Não há nada na sua vida que o Senhor não tenha poder absoluto. Não há nada sobre esta terra que Deus não tenha poder absoluto. Não há nada sobre o universo que Deus não tenha poder absoluto. Nada foge ao seu domínio. Nada foge ao seu governo. Como nós falamos semana passada, Deus é soberano. Ele tem o governo sobre todas as coisas. E como parte da soberania de Deus, Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Quando a gente fala dos atributos de Deus, existem várias divisões. Mas as mais comuns, talvez até as mais fáceis de serem entendidas, são os atributos incomunicáveis. Alguns atributos pertencem só a Deus, e Ele não divide eles com ninguém. Outros atributos são comunicáveis. Ele compartilha uma parte destes atributos com a sua criação. Na onipotência, só Deus é onipotente, mas Ele compartilha de alguma forma poder para as pessoas. Você tem
poder, você consegue exercer algum tipo de domínio numa área limitada da sua vida. Mas você precisa entender o seguinte: mesmo quando Deus compartilha parte do poder que é inerente a Ele, que é parte dele, com você, esse poder, ele não foge de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo o poder é dele. E mesmo o poder que ele compartilha com você ou com qualquer uma das criaturas e dos seres que existem nessa terra, ainda assim continua sendo dele. E vai voltar para ele, porque ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Amém? Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor é todo-poderoso, Ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Lá no final da vida de Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, encontrou-se com Jesus. O que ele disse? Encontrou-se com os discípulos. O que ele disse para os discípulos? Toda a autoridade é me dada, tanto no céu quanto na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Quando você vai pregar o Evangelho, você está indo no nome do Todo-Poderoso, do Deus onipotente, do Deus que pode todas as coisas. Queridos, às vezes a igreja tem um entendimento muito equivocado de quem é o Senhor. Nós olhamos para o Senhor e nós olhamos para as coisas que Ele faz e o nosso coração fica ali, o nosso entendimento é limitado. Nós não conhecemos esse Deus que pode todas as coisas, que tem toda a autoridade, que faz qualquer coisa que lhe agrada e cumpre qualquer propósito que está sobre o seu coração. Nós desconhecemos às vezes esse Deus, dono de todo o poder. Ou às vezes, se você em algum momento viu o Senhor operando e agindo na sua vida, sabe o que acontece? Às vezes nós nos esquecemos dele. E ficamos limitados naquilo que a gente acha, naquilo que a gente imagina que Deus é, ou na imagem que nós mesmos fazemos do Senhor. Então, Deus passa a ser aquela pessoa, aquele ser que está ali para cumprir aquilo que eu estabeleci que fosse o ideal em relação a Ele. Mas Deus não se submete a ninguém. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é poderoso em toda a sua essência. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Entenda que Deus manifesta a sua soberania, a sua identidade divina, a sua identidade de Todo-Poderoso, através das coisas criadas, através daquilo que Ele criou, e Ele manifesta o seu poder desde a criação do mundo. Ele manifesta a sua natureza divina, sendo revelado por meio das coisas criadas.
Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Queridos, existe uma maneira secular de pensar que tem ocupado o coração desta geração, da igreja, mas do nosso mundo atual, que está desalinhado com a palavra de Deus. Todas as obras criadas manifestam a glória dele. Seja aquilo que é grandioso, poderoso e assombroso para nós, como uma tempestade. Quem aqui já esteve no meio de uma tempestade de verdade? Quem aqui já esteve no meio de um furacão? Ou já passou, né? Aqui, graças a Deus, no Brasil não tem isso, né? Dá um glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado, obrigado. Mas no meio de uma tempestade, aonde você vê raios, aonde você vê o vento soprando a centenas de quilômetros, onde você vê os carros sendo levantados e arrastados, isso manifesta a glória de Deus. Seja no meio de uma tempestade daquelas mais bravias ou poderosas que possam existir, ou através da operação de um vírus, né? Covid-19. Um vírus, um ser microscópico, que você não conseguia ver, mas a operação deste vírus afetou a vida de todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui teve a vida impactada, mudada, abalada de alguma forma por causa do vírus da Covid-19, e você nunca viu ele a olho nu. Talvez você conseguiu lá, na ampliação dos microscópicos, né, ver uma foto dele. Seja através daquilo que a gente consegue ver com os nossos olhos, ou daquilo que é invisível, ainda assim, a glória de Deus, a divindade, a onipotência de Deus é revelada através das coisas criadas. Amém? O poder de Deus, ele é infinito. Quando a gente fala de poder nessa terra, o poder tem um limite. Ou ele vai até determinado ponto. E normalmente ele teve um início. Se nós pegamos uma autoridade, né? Nós temos policiais ou outras pessoas, ele tem uma autoridade, um poder que lhe foi dado, mas teve um início e tem um limite. O poder de Deus não tem início nem fim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, tem sido visto claramente, compreendido por meio das coisas criadas. Deus é aquele Deus com poder ilimitado. Aleluia! Deus é o Deus com poder ilimitado. Não há limite para o que Deus pode fazer. O poder de Deus é infinito, no sentido de que ele é eterno junto com Deus, porque Deus é eterno. Deus não teve início, não teve fim, e o poder que é parte de Deus também não tem início e não tem fim. E ele é infinito no sentido da sua expressão, no sentido do seu poder, daquilo que ele pode fazer. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa operar, e mesmo todas as coisas criadas usaram um ínfimo do poder de Deus, usaram uma medida insignificante do poder de Deus. Falamos na semana passada sobre Andrômeda, né? Andrômeda é uma galáxia que está, se você viajar na velocidade da luz, 300 quilômetros por segundo, você vai demorar 3 milhões de anos para chegar lá. E mais 3 milhões de anos para voltar.
para você ir e voltar, mas isso, pensando no universo, não é nada perto do poder de Deus. O poder de Deus é infinito. É infinito porque ele é parte de quem Deus é. Porque ele é o Todo-Poderoso e ele, como Deus infinito, também é o Deus que o seu poder não teve início e nunca terá fim. Não tem limite. O poder de Deus é essencial e inerente. O que quer dizer isso? É importante que você entenda isso. O poder de Deus, Deus é autoexistente ou ele é suficiente. Ele não depende de nada e de ninguém para existir. Seu poder e sua autoridade vêm da sua própria natureza divina. Quando você tem um poder aqui sobre esta terra, isso te foi concedido por alguém. Isso te foi, mas então nós vamos falar do poder do rinoceronte, do animal mais forte que você achar que existe. Ótimo, isso lhe foi concedido quando ele nasceu. E vai ser retirado quando ele morrer. A força, aquilo que ele tem, mas diante de Deus, isso faz parte da sua essência, é essencial porque o poder é parte da essência de quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Isso não pode ser tirado dele. Você não pode falar, eu sirvo um Deus, eu sirvo a Deus que é amoroso, que é bondoso, e você, de repente, se vê em situações onde você não confia que Deus possa fazer aquilo que é necessário, porque este não é Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso na sua essência. Ele nunca deixará de ser o Todo-Poderoso. E você não pode crer num Deus que opera algumas coisas e não tem poder para operar outras. Porque esse não é o Deus verdadeiro. O Deus que a palavra nos apresenta é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, em todos os tempos e em qualquer circunstâncias. Não há limite para Deus, mas às vezes nós colocamos Deus dentro da nossa caixa do que a gente acha que Deus é. Deus é todo-poderoso na sua essência. O poder é inerente dele. O poder faz parte de quem ele é. Você não pode falar que serve a Deus, que ama a Deus e que anda com Deus, se a ideia que você tem de Deus é de um Deus fraco. De um Deus que você fica manipulando com a sua chantagem. Jesus, se eu for no culto hoje, só me dá aquilo. Você está rindo, mas tem muita gente que faz isso. Jesus, eu vou no culto todos os domingos daqui para frente, o Senhor me abençoa com isso? Você acha que Deus é alguém para você chantagear? Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o soberano, o Deus glorioso. Ele é autoexistente. Antes dele não havia nada e depois dele não haverá. Ele é infinito. E ele não pode ser manipulado por você. Olhe para Deus como quem ele é. Como quem a palavra do Senhor apresenta que ele é. Deus é eterno. A infinitude do poder de Deus está intimamente conectada com a eternidade do próprio Deus. Deus não tem início e não tem fim. E o seu poder, a infinitude, está conectada com quem ele é e com a sua eternidade. O poder de Deus não cessa, nunca. Ele exerce o seu poder e jamais se cansa. Está lá em Isaías 40, 28. Eu sou o Deus que não se cansa. Todos nós nos cansamos. Por mais força que você tenha, por mais vigoroso que você seja, por mais autoridade que você tenha, né? Ainda assim, você se cansa.
você se fadiga, mas Deus nunca se cansa. Fala comigo isso, Deus nunca se cansa. Porque o poder dele é ilimitado. Aleluia. A palavra diz, o guarda de Israel não cochila. Enquanto Deus está olhando para guardar, para proteger, para estender o favor dele sobre a sua vida, ele não pesca, ele não cochila, ele não vacila. Nossa, dei uma distraída, uma cochilada aqui. Deus não cochila. O poder dele é ilimitado. Deus nunca se cansa. Em nossa fraqueza, nós seremos fortalecidos pelo poder dele. É a promessa de Deus, lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. A este Deus que tem todo o poder, a esse Deus que nunca se cansa, a esse Deus que nos ama, ele nos promete que ele nos fortalecerá no seu poder. Você pode dar um glória a Deus. O seu poder é ilimitado, mas o de Deus não é. Amém? Você consegue entender isso? Que esse Deus glorioso, majestoso, poderoso, ele está te prometendo que ele vai te conceder força, ele vai te conceder graça, ele vai te conceder favor, ele vai te conceder a bondade dele para você andar nisso. Nossa, eu preciso de alguma coisa. Tá. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não foi isso que ele disse para Paulo? Quando você é fraco, aí então você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quantas vezes eu subi aqui para ministrar, só o pó da rabiola, só o caco. Quantas vezes, pastor Alexandre, algumas vezes nós nos encontramos antes das reuniões aqui, choramos juntos. Só o pó da rabiola, e aí hoje é você, né? Hoje é você, hoje sou eu, né? Hoje sou eu. Ok, vai lá, ora por mim. E às vezes a gente vem aqui e o Senhor, na nossa fraqueza, manifesta a graça dele. Porque o poder de Deus se revela na sua fraqueza para que a glória seja dele e não sua. Recebe essa palavra, querido. Permita que essa revelação chegue a você, não apenas na sua mente, mas chegue no seu espírito, para que você entenda quem é o Rei, quem é o Deus dos deuses, quem é o Rei da glória. Aleluia. Entenda, nós estamos hoje num contexto onde existe uma diferença enorme entre a revelação bíblica e o entendimento atual, o entendimento das pessoas e da sociedade hoje. Quando você pega a palavra de Deus, a natureza manifesta a glória de Deus, cada detalhe da criação revela o seu eterno poder. Cada coisa que Deus faz revela aquilo, cada coisa da natureza, cada coisa do mundo, cada uma das coisas criadas revela a glória, a majestade e o poder soberano de Deus. É isso que você olha, quando você encontra quando você olha para a Bíblia. Você vai ler Salmos, e Salmos diz assim: o Senhor desceu aos mais profundos mares, aos mais profundos dos abismos, e manifestou a sua glória. O Senhor cavalga sobre as asas do vento. O Senhor manifesta o seu poder. O Senhor coloca um anzol no nariz do Leviatã, o animal mais temível que já fez. Corta a sua cabeça e dá para as feras do campo comer em outro lugar, diz a palavra. Você entendeu isso? A criação manifesta a glória de Deus, segundo a palavra. Mas hoje, isso foi substituído pela a ideia de que é uma lei da natureza. O contexto atual diz assim: não, mas isso aqui é uma lei da natureza. Se eu pular aqui,
Tem a lei da gravidade que vai me fazer descer. Então, a lei da gravidade, chamada lei da gravidade, na verdade, e aí tudo começa a ser explicado, não mais pela soberania gloriosa de Deus, mas por essas leis da natureza. Não, isso aqui é porque eu tomei o remédio, eu tomei um remédio assim, esse remédio continha estes e estes ingredientes, e por causa desses ingredientes é que a minha cabeça parou de doer. Tudo é explicado através da lei da natureza, mas você precisa entender alguma coisa. Quando o dicionário fala sobre lei, né? Lá, o dicionário de Oxford diz assim: lei é uma regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob a pena de sanções. Essa é a descrição do dicionário do que é uma lei. É uma prescrição que alguém soberano em determinado lugar faz, dizendo para todo mundo: obedece. Essa é a descrição de lei. Né? Os advogados, o povo aí está aí assim, estou falando besteira não, né? Tem que olhar assim, mas é exatamente isso. Mas quando a gente olha, tem uma coisa muito interessante, e as pessoas falam então das leis da natureza. Eu citei aqui, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pular aqui, eu vou subir ou descer? Se eu pular aqui, eu vou fazer o quê? Por quê? Porque existe uma lei, chamada lei da gravidade, que vai me fazer descer. Os adeptos da matemática e da física aí podem dar a descrição mais detalhada, né? Porque o peso mais a gravidade, daqui a pouco calculam até com quantos segundos eu chego ali embaixo. Joia. Tem um estudioso que dá uma descrição diferente para isso que a gente chama de lei da gravidade, que é W.A. Tozer. Ele diz assim: o que vemos na natureza, o que vemos aqui na natureza, é simplesmente os caminhos que o poder e a sabedoria de Deus tomaram por meio da criação. São mais apropriadamente fenômenos do que lei, mas os chamamos de lei por analogia com as leis arbitrárias da sociedade. Preste atenção, querido, no nome de Jesus. Estas coisas que nós vivemos na natureza e que a gente chama de leis da natureza, na verdade, é a manifestação do poder soberano de Deus e da sabedoria de Deus, para que as coisas aconteçam. Quando Deus, em sua onipotência, criou todas as coisas, a sua eterna e perfeita sabedoria, operando junto com o poder dele, estabeleceu um caminho para as coisas acontecerem. Continua sendo a manifestação gloriosa de Deus. Continua sendo o que foi estabelecido pelo Eterno desde os séculos dos séculos, quando ele estabeleceu o que ia acontecer, quando ele disse: haja luz e houve luz. O poder dele e a sabedoria perfeita dele se uniram e estabeleceram um caminho pelo qual a luz seria manifesta a nós, os homens. A velocidade da luz, a potência da luz, a energia necessária para criar luz, tudo isso foi estabelecido na sabedoria e na glória, no poder de Deus. É só um caminho que Deus criou para revelar aquilo que ele estabeleceu que devia acontecer. Você consegue entender isso? Mas hoje a gente chama de ciência. O que a gente chama de ciência hoje tem outro nome. A palavra de Deus fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, ou versículo 3 mais especificamente:
nele ou em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por quê? Porque Cristo é autor de toda a criação, é parte do Deus triuno, é esse Deus glorioso que criou todas as coisas. E diz a palavra: em Cristo estão escondidos todo conhecimento, toda sabedoria. Tudo nasce de Cristo e tudo volta para Cristo. A palavra, ela revela Cristo na sua essência. E a ciência revela quem é Jesus. Entenda isso, querido. Os que se dedicam à ciência, tem pesquisadores aqui? Quem aqui ama pesquisar, cientistas, pessoas que temos aqui alguns, glória a Deus pela vida de vocês. Mas vocês precisam entender uma coisa, que os que se dedicam à ciência, observam, falam, vamos observar. Eles observam a maneira como a sabedoria e o poder de Deus operam em determinada área onde as pessoas estão buscando conhecimento. Elas começam a observar e dizer como que é feito isso. E aí, uma vez, descobrem um padrão, que a sabedoria e o poder de Deus se manifestam naquela área. E, a partir desse, eles propõem alternativas para a realização do que almejam. Eu quero aumentar alguma coisa na área da agricultura. Eu quero que a terra seja mais produtiva, eu quero que o terreno seja mais produtivo, que a semente dê mais frutos. Eles começam a observar o padrão que Deus criou, o padrão da sabedoria e do poder de Deus estabelecido na criação. E através da observação destes padrões, eles entendem como Deus estabeleceu as coisas. E a partir daí, a partir do entendimento da sabedoria e da onipotência de Deus, eles propõem caminhos para aumentar aquilo. Na verdade, a ciência nada mais é do que algo que aponta para Deus. É a imutabilidade de quem Deus é o poder de quem Deus é a constância de quem Deus é na sua essência, a base da ciência. Porque foi Deus quem estabeleceu todas as coisas. A ciência nasce em Cristo, porque Cristo, Ele estabeleceu e Ele criou todas as coisas. Diz a palavra, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em Cristo tudo foi feito, e a ciência nasce da observação de como Cristo fez todas as coisas. E a partir daí, conhece padrões, fala, nossa, essas coisas acontecem assim. Uma vez entendido o padrão, eles começam a propor alternativas para fazer aquilo que eles almejam. A ciência, em Cristo estão escondidos toda a sabedoria e toda a ciência. Você pode dar um amém para isso? A ciência nada mais é do que uma manifestação humana de reconhecimento da soberania e da onipotência de Deus. E glória a Deus pela ciência. Glória a Deus pelo comprimido que você toma e tira a sua dor de cabeça. Mas quem estudou isso, estudou os caminhos que Deus criou, que Deus estabeleceu para fazer as coisas. Deus é esse Deus que pode todas as coisas. A onipotência de Deus. Queridos, tantas vezes a gente se esquece de quem o Senhor é. A gente não entende a soberania de Deus. Eu me recordo quando teve uma crise de dengue, né? A gente já teve crises terríveis de dengue. E lá em casa todo mundo teve dengue, com exceção da Edna. Edna e Gabriela nunca tiveram. Eu já tive 3 vezes, elas nunca tiveram. E quando nós tivemos, o Estevão tinha ali 10 anos, 11 anos. E Estevão começou com dengue.
E depois o quadro dele agravou e nós levamos ele para o hospital ali no Ipseng. E a médica que atendeu, na verdade, ela disse, olha, a gente precisa levar ele para um CTI, mas a gente não tem CTI disponível, não tem vaga disponível. A Edna, minha esposa enfermeira, falou, não, nós precisamos fazer. Ela falou, olha, eu posso colocar os aparelhos na sala de observação aqui na entrada e você monitora. Ela falou, manda lá. E aí, colocou ali, então, os aparelhos naquela sala de observação, montou um CTI ali, improvisado na observação, e a médica começou a dizer, olha, nós estamos vendo o que vai fazer, nós estamos pensando o que vai fazer. Fizeram alguns exames, descobriram que a vesícula dele estava muito alterada e com problemas gravíssimos. E ela falou, eu tenho alguém que é especialista, que é aqui do Hospital das Clínicas, ele vai vir aqui, e passou o dia, passou 24 horas e não tinha feito nada ainda. Eu falei, meu Deus, o que vocês vão fazer? E aí, por fim, a gente deu uma pressionada na médica, falou, olha, a gente precisa de um posicionamento. Eu falei, não, estou esperando o doutor vir aqui, ele é especialista. Então chega lá, depois de um tempo, chega lá esse médico. E ele é um pesquisador, ele falou, olha, se apresentou ali do Hospital das Clínicas, e ele disse, olha, eu quero ser bem sincero com vocês. Mas antes disso, eu sou pesquisador, trabalho com pesquisa, e eu queria pedir a autorização de vocês para que o caso do Estevão a gente fizesse como pesquisa e ele fosse publicado e a gente pudesse fazer, junto com o tratamento dele, uma pesquisa conduzida de forma adequada aqui. A Edna falou, não, eu também sou pesquisadora, pode fazer. E aí ele falou, olha, na verdade é o seguinte, dengue é uma doença nova, pouco estudada, e existem até hoje, naquela época, ele falou, existem até hoje, registrado no mundo, um único caso igual ao do Estevão. Uma criança, de uma pessoa que teve essa mesma coisa, um único caso que aconteceu no ano passado. Foi eu que tratei. O que o senhor fez? Ele falou, a gente não sabia exatamente o que fazer. Nós juntamos os antibióticos de última geração, os 3 antibióticos de última geração, demos e ficamos esperando e resolveu. No caso do Estevão, ele tem 2 opções. Ou ele pode fazer uma cirurgia agora, mas o estado dele é muito grave e ele não resiste à cirurgia. Ou a gente pode esperar para ver o que dá e dar esses remédios e ver o que resolve. E a gente falou, ok, pode dar os remédios. E naquela hora a gente colocou diante do Senhor e disse, Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus onipresente, onipotente. O Senhor pode todas as coisas. Nossa oração, que o Estevão fique entre nós, mas tudo é teu. Edna estava fazendo o doutorado dela, e a pessoa que estava ali coordenando o doutorado junto com ela falou, olha, se você não vier nesta semana, você perde o doutorado. Você vai jubilar, eu vou coisa, e você perde tudo que você fez. Era a última semana dela de pesquisa, no norte de Minas. E nós precisávamos ali entender quem era o Senhor e confiar na onipotência do Senhor. Ela ouviu uma palavra do Senhor e disse, ok, em obediência ao Senhor, deixou o Estevão no hospital, ainda sem resolução do caso, e foi lá para o doutorado. Ela já tinha antes falado, não, eu perco esse negócio, fico aqui com meu filho. E Deus disse para ela, vai. E ela deixou o Estevão no hospital nessa situação e foi para o doutorado. Mas nós precisamos
naquele momento nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, nós confiamos em quem o Senhor é. O Deus que tem todo o poder. Eles fizeram alguns exames, os exames iniciais, e o Senhor que fez os exames, a gente estava nós dois juntos, ele demorou mais de 1 hora para fazer tudo, porque ele fez e depois refez, e aí depois refez de novo, e aí por fim, quando ele estava refazendo pela 3ª vez, ele começou a explicar, esqueceu que estava com a mãe e com o pai na sala, né? E começou a explicar ali todas as complicações e os problemas que podiam dar da vesícula, do número, do tanto de sangramento que tinha na vesícula, do tamanho que estava, sei lá, 8 ou 10 vezes maior do que aquilo que se esperava para uma criança da idade dele, as complicações, as hemorragias que davam, e continuou explicando aqueles negócios. E eu falei, eu quero saber disso. E ele explicando aquele negócio, e ele falou com a gente naquela época, falou: olha, eu trabalho nesse setor, ele era médico, eu trabalho nesse setor aqui, fazendo isso há mais de 20 anos, sei lá, uma coisa assim. E aí os exames foram levados e 5 dias depois, cada 3 dias, eles refaziam os exames, no 3º dia refizeram os exames, estava lá, e depois, no 5º ou 6º dia, foram refazer os exames de novo, e Deus havia curado completamente o Estevão. E aí, a desorientação dos médicos dizendo, porque passavam os grupos de residentes, né? Não, vamos ver, vamos olhar. E aí, a hora que eu olhava o exame, eu falei, mas nesse exame não tem nada. Falei, Jesus. Falei, não, o médico errou o exame. Foi o mesmo médico que fez o 1º, o 2º e o 3º. Não, ele errou o exame. A máquina estava quebrada. Sabe por quê? Porque Deus é onipotente. Os caminhos que a sabedoria e o poder dele percorrem, ele estabeleceu, mas ele pode mudar a hora que ele quiser. Ele pode mudar a hora que ele desejar. Ele te faz amanhecer aqui, ele te faz daqui no segundo seguinte, estar no outro lugar do planeta, porque ele domina todas as coisas. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas com esse olhar cético da ciência. Entenda que a ciência nada mais é do que uma testificação da imutabilidade e da soberania de Deus. Porque Deus é quem estabeleceu os caminhos da criação, e a ciência aprende observando os caminhos que Deus criou. Toda ciência nasce em Cristo e aponta para Cristo. Amém? A confiabilidade do comportamento de Deus em nosso mundo é o alicerce para todas as verdades científicas. É esse Deus imutável, é esse Deus glorioso, é esse Deus soberano, que fez todas as coisas, é a confiabilidade daquilo que ele fez, é a base para a ciência. E quando as pessoas dizem, não, olha, cientista, não, eu sou ateu porque eu confio na ciência, mal sabe ele que ele está olhando para aquilo que Deus fez. E ele só consegue confiar na ciência por causa da imutabilidade e do soberano poder de Deus. Querido, o Senhor tem nos chamado para que nós nos coloquemos nesse lugar de confiar na onipotência dEle. Às vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. O Deus onipotente que pode todas as coisas. Esse que estabeleceu o caminho, que estabeleceu as coisas. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que não tem força. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor é o Deus soberano.
Olhe para aquilo que a palavra fala, onipotente, aquele que tem todo o poder, que o poder é inerente a Ele. Você está sendo chamado, você precisa entender quem é esse Deus soberano, esse Deus que na sua soberania, como rei sobre todo o universo, tem também todo o poder. Você consegue entender isso, querido? Deus tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. Esse é esse Deus que se inclina para você. Esse é esse Deus que se importa com você. Só que às vezes nós não olhamos para o Senhor como Ele é. Às vezes nós resistimos a este Deus, esse Deus soberano nos diz: o caminho para você é você andar e caminhar nisso, mas você, na dureza do seu coração, vira: não concordo com Deus, não. Vou fazer do meu jeito. Não, daquele jeito eu não quero, não. Deus te diz que aquele é o caminho. Não, mas Deus, o Senhor não está considerando todas as coisas. O Senhor sabe o que está acontecendo? Deus sabe. Você precisa entender que Ele sabe todas as coisas, que Ele tem todo o poder e que na sua infinita sabedoria Ele é perfeito naquilo que Ele nos direciona a fazer. Submeta-se ao Senhor. Submeta-se ao Rei. Às vezes as pessoas não entendem o que o Senhor está fazendo. Sinceramente, querido, está tudo bem. Sabe por quê? Você não vai entender sempre o que Deus está fazendo. Algumas vezes Deus vai te permitir entender. Outras vezes, meu amado, você não vai entender. E está tudo bem. Deus não precisa te dar explicação, Ele não te deve explicações. Deus não te deve explicações. Deus não te deve explicações. Ele é o Todo-Poderoso, o soberano sobre todo o universo. Ele não te deve explicações. Mas no seu eterno e maravilhoso poder, amor, na sua infinitude, Ele compartilha conosco até os seus segredos mais íntimos. Mas isso é manifestação da bondade, do amor dEle. Se você não entendeu, mas o Senhor te falou, anda em obediência. Anda em obediência. Senhor, mas eu não quero. Ok, então ora e fala: Deus, muda o meu coração rebelde, duro, obstinado. Muda o meu coração duro, quebranta o meu coração. Me muda, me muda, me muda, para que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim, porque nada é melhor para mim e para você do que a vontade perfeita do Pai, do que o plano do Pai. Vamos orar. Vou chamar os irmãos do louvor, podem vir. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de você reconhecer a soberania de Deus na sua vida. Quero te dar a oportunidade de você reconhecer a soberania do Senhor na sua vida. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Ore ao Senhor agora. Talvez você, por algum momento, se esqueceu ou não entendia quem é esse Deus que tem todo poder.
esse Deus que governa sobre todas as coisas nesta terra, sobre todas as coisas na sua vida, que tem poder sobre tudo. Submeta-se a esse Deus glorioso. Soberano, Ele reina. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus foi Ele quem criou os dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, talvez você esteja numa condição onde você não vinha entendendo o Senhor como onipotente e soberano sobre toda a terra. Talvez você tenha resistido a Deus, à sua vontade, aos seus desejos. Talvez você se envolveu demais nos caminhos da ciência, achando que a ciência, ela se oporia ao Senhor. Isso te afastou do entendimento de quem Deus é. Mas hoje você tem a oportunidade de se voltar para o Senhor e dizer: Deus, eu reconheço quem é o Senhor. Eu reconheço quem o Senhor é, o que o Senhor deseja fazer. Talvez este seja o momento de você se submeter totalmente ao Senhor, a esse Deus onipotente, entendendo que Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há ninguém que Ele não possa mudar. Não há curso que Ele não possa mudar ou transformar. Não há mente que Ele não possa trazer a lucidez. Não há caminho que o poder dele não possa percorrer. Ele não está limitado por nada ou por ninguém, porque Ele é soberano. Ele é todo-poderoso. Submeta-se a Deus agora. Reconheça o seu pecado de duvidar dele tantas vezes. Reconheça o seu pecado de duvidar da obra dele tantas vezes. Reconheça o seu pecado de duvidar que Deus transformou pessoas. E você tantas vezes duvidou da obra e do poder dele.
Reconheça o seu pecado. Sobre a terra. Reconheça o seu pecado de olhar para a ciência e para Deus como se fossem coisas opostas. Reconheça a sua ignorância, o seu pecado de olhar para a ciência e para Deus como se eles estivessem em lados opostos. Se arrependa do seu pecado. Coloque-se diante do Eterno. Diga: Deus, eu quero crer. Eu escolho crer no Senhor. Senhor, olha para a tua igreja, Jesus. Olha para a tua igreja nesse lugar. Nesse lugar de arrependimento, de reconhecimento da tua onipotência, do teu poder e da tua graça. Aleluia, Jesus. Oh Deus, estende a tua mão, Pai. Oh Deus, derrama da convicção que vem da tua palavra no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Igreja, nossa querida Ana Clara Zacura está em missões, está em treinamento para missões com a Jocum. E ela deixou um vídeo que nós vamos assistir agora, ok? Compartilhando um pouco do que Deus tem feito ali através da vida dela. E antes da gente ver o vídeo, eu quero te convidar a, se você ainda não faz isso, a adotar a Ana em oração. E adotar também o pastor Alexandre e a Carol em oração, porque não deve estar sendo fácil. Amém? Nesse tempo que ela está lá. Vamos acompanhar aí. Oi, gente! Que saudade que eu estou de vocês. Estou aqui na base da Jocum em Almirante Tamandaré, Curitiba, e vim contar para vocês um pouquinho de como está sendo esses dias, né? Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 18 de março, e a escola começou dia 27 de janeiro, então já tem quase 2 meses, estamos entrando na 8ª semana de escola, né? E daqui exatamente um mês começa o nosso prático. O que eu posso dizer desses quase 2 meses que eu tô aqui é que tem sido um tempo de muito crescimento. Eu acho que na minha vida eu nunca vivi algo onde eu tivesse em 100% de dependência do Senhor como eu tô agora. E eu tenho provado da bondade, da fidelidade de Deus mediante a palavra que Ele me deu. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo nesse tempo. Eu acho que uma das coisas que Deus tem falado mais comigo é sobre permanência. Permanecer nele, que é a verdadeira verdadeira, sabe? E tem sido difícil permanecer e ter paz, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ativista, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito ativista e que meu coração ele tende pra tentar pegar as coisas e fazer por mim mesma, mas eu tô num lugar onde o Senhor falou, para, não dá pra fazer isso. E tem sido complicado, mas eu tô permanecendo na palavra que Ele me deu, com fé. E eu acho que isso é o que tem me sustentado, sabe? Ter a plena convicção de que eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar e fazendo o que Ele me chamou para fazer. Bem, eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, né, hoje. Tem 3 dias que a semana começou e o Senhor tem me confrontado muito nas minhas meditações durante essa semana. E hoje, Deus me falou sobre lutar.
crescer. Tanto que esse é um momento que marcou a virada, né? Ele passou de um enganador para Micael, aquele que o Senhor internalizou. E aí eu vejo que passou, que aquele momento foi o momento que determinou a maturidade de Samuel, aonde ele lutou com o Senhor e ele foi aprovado. E a partir dali, ele recebeu a bênção, mas a bênção não era só coisas físicas, a bênção era o Senhor, sabe? Era crescer. E Deus falou muito comigo sobre isso, sabe? Lutar para crescer dói, machuca, deixa marca, mas traz aprovação. E Isaú foi aprovado. E eu creio que esse tempo tem sido isso para mim, diferente do que fariseu faziam, né? Que eles lutavam contra o poder de Deus. E lutar contra o poder de Deus é inútil. Então, eu acredito que esse é um auge do que o Senhor tem falado comigo durante esse tempo, sabe? Sobre crescer. E eu tenho me apegado firmada na palavra que Deus me deu. E como eu falei, minha teórica está chegando ao fim. E o prático está chegando. E com o prático eu tenho mais um desafio, né? Glória a Deus que os desafios têm sido cumpridos, o desafio do teórico, né? Eu tenho sido muito abençoada pelos irmãos, pela igreja. Várias mensagens eu tenho recebido, muitas pessoas têm me mandado mensagens positivas, tem pessoas também que têm ofertado na minha vida e eu sou muito grata a vocês por isso, porque isso é o cumprimento da palavra do Senhor, sabe? E eu tenho visto o cuidado de Deus nesse momento e o prático está chegando. E nos momentos que meu coração tenta se atordoar, eu lembro da fidelidade do Senhor e da palavra que Ele me deu, sabe? Então, a gente tem aí alguns desafios até o final do mês de março, que é terminar esse farol teórico e também as passagens para a gente ir para o prático. E entrando nesse tópico do prático, eu não comentei ainda, né? Ainda não fiz um vídeo, vou fazer esse evento pela primeira vez. Mas nós estamos indo para o norte do Brasil, meu grupo vai para o norte do Brasil e nós vamos para o Pará e para o Amapá. A gente lá no Pará vai trabalhar com a hidromoção amazônica e vamos ali estar trabalhando com as comunidades ribeirinhas das ilhas litorâneas do Varela Guiaíba e do Marajó. E no Amapá a gente vai trabalhar com tribos indígenas na cidade de Oiapoque, na divisa com a Guiana Francesa. E nós estamos indo para lá servir a igreja local e trabalhar com as tribos indígenas. E assim, eu estou muito feliz. Eu tinha no meu espírito, assim, no meu coração, que a gente ia ficar no Brasil. E realmente foi isso que aconteceu. Acabou que as duas rotas da nossa viagem são no Brasil, uma vai para o Nordeste e outra para o Norte, mas o Senhor me colocou no Norte e eu estou muito feliz. E crendo, né, que isso é mais uma parte do propósito que o Senhor tem para cumprir durante esse tempo. Então, quero agradecer a igreja pelas orações, pelas palavras inclusivas que eu tenho recebido. Eu amo vocês, estou com muita saudade. Eu sou igual meu pai, né? Fala que quando diz isso eu quero chorar. Mas eu tenho estado muito feliz vendo as notícias da igreja, vendo muitas pessoas que têm chegado, mais pessoas que têm se batizado. E eu estou com muita saudade de estar entre vocês. Muito obrigada. Conto com as orações de vocês. E que Deus abençoe. Deus, glória a Deus. Ela conta com as suas orações, queridos. Então, estejam com a Ana nas suas orações. E aqueles que sentirem aí a direção de ir além também nos